Maravilha, rapaziada, estamos de volta para mais um vídeo aqui no canal Lenda em Movimento. Sejam bem-vindos. Eu sou o Matheus, um analista de dados que também gosta muito do assunto ações, investidor em ações. Aqui no canal você já tem diversas opções de vídeos para ver análise de empresas, a minha carteira. Tem vídeo de tudo quanto é tipo de coisa aí. Tem vídeo sobre entretenimento, sobre o Atlético Mineiro, tudo mais. Hoje nós vamos fazer um conteúdo muito diferente. Nós estamos aproveitando essa semana. Essa semana é de carnaval, né? Essa semana nenhuma empresa, o Brasil faz questão de interromper o lançamento das empresas, dos resultados das empresas, né? E somente na semana que vem nós voltamos com muito trabalho novamente. Então a gente volta naquele ritmo alucinante de postar 4 vídeos por semana, 5 vídeos por semana, sendo que o nosso padrão é dois, no máximo 3 vídeos por semana. E nessa semana, o que eu pensei de fazer foi: eu vou fazer um resumo aqui, né? Deixar um resumo, deixar minha contribuição aqui sobre esse livro maravilhoso que é O Jeito Peter Lynch de Se Investir. Então aqui está um resumo do que eu li, acho que é importante. Aqui a gente se usa de vários artifícios para aprender, né? Além da leitura, a gente passa o conhecimento através de um vídeo aqui no canal do YouTube para fixar ainda mais os conceitos que Peter Lynch deixa nesse livro tão perfeito, tão maravilhoso. Eu não sei se a Bárbara vai assistir esse vídeo, mas um agradecimento à Bárbara. Ganhei esse presente dela no amigo secreto lá da igreja e já terminei de ler. Livro excelente. Muito obrigado, Bárbara. Bom, e vamos fazer aqui o resumo desse livro. Então vamos lá. A carinha do livro. Esse livro tem outro título lá fora, tá? Ele não tem um título desse jeito aqui, mas, né, enfim. É, acho que ele chama Walking on Wall Street, alguma coisa assim. Aí eles traduziram para isso, né? Vai entender, mas não tem problema. É, vou falar um pouquinho sobre quem é o Peter Lynch. Peter Lynch ele é um gestor muito famoso de um fundo que se chama Magellan, da Fidelity. A Fidelity é uma empresa e essa empresa tem um fundo que se chamava Magellan. Esse fundo teve uma rentabilidade absurda, simplesmente monstruosa. E Peter Lynch se tornou uma referência no mercado de ações porque ele fez isso com uma gestão de ativos, assim, de uma carteira enorme, no qual ele se tornou muito conhecido por conhecer as empresas, por investir nas empresas de forma ativa. Foi responsável por muita gente aí ganhar dinheiro, né? Então, ele começa um livro dando uma introdução geral e ele começa falando de algumas coisas onde são muitas coisas básicas, mas que muita gente já peca no mercado de ações. Primeira coisa que ele fala é sobre o acompanhamento de preços. Você não pode ficar abrindo o site da sua corretora, onde você concentra os seus investimentos, para ficar olhando o preço. Cara, esquece o preço. Você precisa se concentrar em aporte, em tamanho de aporte, e tem que dar tempo ao tempo. Eu até faço uma grande alusão que investir em ações é igual plantar uma árvore. Você você não planta uma árvore hoje e volta lá amanhã para ver se ela já cresceu. Não existe. Investimento em ações é para o longo prazo. Longo prazo. 10, no mínimo, 15, 20, 25 anos, você vai ver o seu resultado. Aí você vai ver aquilo que você plantou lá atrás e falar: nossa, que bom que eu fiz aquilo lá atrás, que bom que eu me dediquei a isso, e você não precisa de ficar acompanhando diariamente isso daqui. É, e aí, ele fala de um conceito muito interessante. Lá nos Estados Unidos isso é muito perceptível. O mercado da bolsa americana já existe há 200 anos, já passaram por grandes guerras, por crises financeiras gigantescas, como a de 29 e a de 2007, né, do subprime. Se a empresa for boa, ela vai apresentar bons resultados, meu chapa. Então, aqui não tem segredo. Na bolsa, você investe em empresas boas. Pode acontecer tudo de ruim. Vai ganhar um idiota lá na presidência, vai sumir a presidência do Brasil. Se a empresa for boa, meu parceiro, isso não interfere em nada no resultado dela. Claro que pode ter alguns impactos, mas impactos que eu falo em coisas de lei, em algo desse sentido, que a política pode interferir na operação de uma empresa. Mas no mais, se a empresa for boa, meu amigo,
ela vai continuar ganhando dinheiro do mesmo jeito. Peter Lynch também fala de uma coisa interessante sobre como o governo dos Estados Unidos ele acabou com a distribuição de dividendos. Então, esse movimento parece que começou a acontecer aqui no Brasil, mas é diferente. Aqui o dividendo ele é taxado se você recebe mais de 50 mil no ano, né? Alguma coisa assim, né? Lá não, lá o dividendo ele é taxado já na fonte em 20%. Na fonte, assim, você recebe, você vai ter que pagar 20% para o governo. Então, a maioria das empresas lá trabalha com uma recompra de ações, que é uma prática muito interessante, que se assemelha à distribuição de dividendos, mas que gera valor igualmente, né? Então, ele termina aqui a introdução mostrando aqui um ranking de empresas que ele gosta, uma simulação lá que ele fez de investimentos, tá? Bom, esse resumo tá animal, tá? Se você não leu o livro, você vai ficar assim: "Caramba, eu preciso ler". E é importante você ler mesmo, mas se você ver só o resumo, você já vai tirar uns 50% do livro aqui, tá? Tá bem completinho esse vídeo. Eu vou ser bem lúdico nos exemplos, eu gosto de fazer vídeo assim. Então vamos pra frente. Depois dessa apresentação, ele fala um pouco das vantagens do investidor amador. Você pode estar se perguntando: esse cara não é um gestor de fundos? Por que ele vai recomendar falar os seus segredos para o investidor amador? E aí, ele na verdade quer universi o ele quer deixar o conhecimento universal, né, então não são segredos, são conceitos que são muito importantes. E aí, ele primeiro explica uma coisa que é muito interessante: por que que existe fundos de investimento então? Por que que existe lá os ETFs, que pega lá um pouco de cada coisa e investe? Porque tem gente que não tem tempo para administrar o seu recurso. Ele está bem focado na vida dele, então ele tem uma vida muito corrida na faculdade, ele é um cara que é doutor na faculdade, não tem tempo para ficar olhando para investimentos. Justo. Então ele entrega o seu dinheiro para outra pessoa investir para ele. E aí eu acho até um pouco estranho, né, porque ele tem um fundo, esse cara, foi gestor de um fundo por muito tempo e ele me recomenda e recomenda a você ser um amador. E aí ele fala assim: "Não siga as recomendações". Por que que você não deve seguir as recomendações? Porque ele fala que se você usar apenas 3% do seu cérebro, você consegue fazer um ótimo trabalho em selecionar boas empresas. Então, você não pode se dar o luxo de seguir recomendações. Você não pode decidir investir numa empresa porque você viu um vídeo no canal no YouTube, ou porque você viu alguém de referência, como o próprio Luiz Barsi, falando: "Não, eu sou investidor dessa empresa". Cara, você precisa ter os seus próprios critérios e você precisa comprar ação porque você decidiu, não porque outra pessoa decidiu por você. E aí ele explica por quê. Por quê? Se o Luiz Barsi fala lá para você comprar, uma empresa, vamos supor que ele fala para você comprar a Eletrobras. Você vai conseguir cobrar do Luiz Barsi? Você vai falar assim: "Cara, o Luiz Barsi, ô Luiz Barsi, você fez eu investir nessa empresa aqui, mas a empresa quebrou. E aí, você vai ressarcir?" Então, você não vai conseguir cobrar do cara, então não segue recomendação. E aí, e se o cara mudar de ideia sobre a empresa no meio do caminho e você continuar investido? Então, você precisa ser autônomo nas suas decisões de investimento. Então, ele termina falando que você tem as mesmas fontes que ele para saber sobre uma empresa. Então você tem lá o site de relação com o investidor, você tem fontes melhores, talvez até do que o especialista, ou até mais tempo, para entender aqui quais são as decisões que você vai tomar com aquele investimento naquela empresa. Então, aqui tá as vantagens que ele levanta de ser um investidor amador. Outra coisa que é interessante, eu não me lembro se isso está escrito de verdade no livro, mas uma coisa que eu estou me lembrando agora é que o recurso ele é seu. Cara, você não precisa ficar dando satisfação para ninguém. O cara do fundo, para ele movimentar, ele precisa movimentar uma quantidade enorme de dinheiro, ele precisa pedir benção para um tanto de todo mundo, para um tanto de gente. Ele tem que falar com o presidente, ele tem que falar com o gerente dele, ele tem que falar: "Cara, eu quero movimentar. Eu quero movimentar esse dinheiro do fundo, o que eu posso fazer?" E aí, enfim, eh aqui você tem uma quantidade menor de recursos que você consegue alocar
de uma forma da qual você tem liberdade para fazer do jeito que você quiser, né. Então, essas são as vantagens aqui de se investir no de forma amadora, né. E aí, num recurso lógico das coisas, ele, começa falando de 2 conceitos. O primeiro conceito é o poder da adição. Ele defende que você não pode ter uma carteira estática de ações. Você precisa ter, hã, você precisa estar atento ao mercado e você precisa estar olhando sempre. Um exemplo que eu peguei com o Arthur, por exemplo, com o Arthur Asvide, é que, eh, a o Inter, quando era IPO, era uma empresa horrível, é horrível, né, mas é uma empresa que não gerava valor para o acionista ainda, e agora está gerando. Então, você precisa ser humilde, falar: "Não, lá atrás essa empresa era ruim, mas agora ela está sendo boa, eu vou comprar". Então, é é o poder da adição. E ele dá até um exemplo aqui de que se você tivesse 10 empresas e você teria um retorno de 30%, mas se você tivesse adicionado uma empresa só, você teria um retorno de 110%. Então, adicionar empresas não é pulverizar a carteira. Ela não deve ser evitada, desde que essa empresa atenda os seus critérios, né. Essa empresa precisa ser uma empresa boa, que atenda os seus critérios de investimento. Outra coisa que ele fala, um outro conceito você precisa se perguntar, na maioria das vezes, se essa empresa é ou não de capital aberto. E, ele dá diversos exemplos lá nos Estados Unidos de uma pessoa que fazia uma compra no supermercado e descobriu que aquela empresa era de capital aberto e vendia muito, então gerava muito valor para o acionista. Então eu trouxe aqui o exemplo da Marco Polo, porque a Marco Polo é uma empresa que eu nem sabia que era aberta na bolsa e você consegue comprar ações da empresa. Então você precisa procurar se aquela empresa que você tem contato no seu dia a dia é de capital aberto. E ele até dá um exemplo, né, vamos supor que você trabalha para uma grande empresa de petróleo. Vamos supor que você trabalha lá na Petrobras ou lá na PetroRio. Você sabe melhor do que ninguém como as coisas funcionam lá dentro. Então você tem um poder de decisão maior, além dos balanços financeiros, além da relação com o investidor, sobre investir ou não na empresa. Então você precisa usar isso a seu favor. Então, outra coisa que ele fala é para você não subestimar a empresa pelo que ela faz. Às vezes a empresa faz algo muito simples e você fica assim: "Ah, não, isso aí é muito simples, isso aí qualquer idiota faria". Mas às vezes ela é líder no mercado e você fica ignorando a empresa, você nem olha para o resultado dela e tudo mais. Então, ele segue para esses conceitos aqui nessa parte do livro. E aí, avançando, eh você precisa responder algumas perguntas antes de começar a investir. Primeira coisa, você deve estar se perguntando: "Mateus, você tem formação em quê? Você tem formação em contabilidade, em alguma coisa de finanças, administração?" Não, eu não tenho formação em nada disso. Minha formação é em estatística, que não tem nada a ver com bolsa de valores. Tem a ver em algumas coisas só, mas, não é uma formação acadêmica que tem ênfase em mercado financeiro, em bolsa de valores, não tem nada disso. Então, ele começa falando que não existe formação certa para começar a investir na bolsa de valores. Luiz Bassi tem 4 graduações, sendo que uma delas é de direito, ou seja, não tem nada a ver com o mercado financeiro. Então, o próprio Peter Lynch começou a investir, começou a se envolver em mercado de ações, porque ele estava trabalhando para os caras da Fidelity lá num campo de golfe. E aí, ele começou a trabalhar nessa empresa por causa desse contato com os empresários, sabe. Então não tem formação certa. Bom, o segundo conceito é um conceito maravilhoso que eu aprendi nesse livro, eu acho que todo mundo deveria aprender esse conceito. "Mateus, eu não poderia investir em título público, que é muito mais simples e seguro?" Sim, você poderia, mas ele explica que emprestar dinheiro no geral, ele não gera tanto valor assim. Por quê? Porque quando o seu vínculo, quanto o tempo acabar, seu vínculo termina com aquele determinado, eh, gestor do título público. Então vamos supor que você compra lá IPCA 2030. Aí chega 2030, acabou. Eles vão te devolver a sua rentabilidade e acabou. Segue a vida. Então,
Aqui a gente não está demonizando esse tipo de investimento, tanto que a gente também faz esse tipo de investimento. A gente só não concentra ele para uma carteira de investimento, para gerar valor, porque ele não gera valor. Ele gera patrimônio expressivo também. Tanto é que a Natália Arcuri cresceu o patrimônio assim, né? Através de investimento em título público. Então, eh, mas será que se ela não tivesse investido em ações, ela teria tido um retorno ainda mais expressivo? Então, é uma forma de gerar patrimônio, mas ela não gera valor nenhum para a sociedade. Quando você compra uma ação, você se torna sócio dessa, dessa empresa, então você tem o direito de votar numa assembleia, você tem o direito, você está você está ajudando a empresa com recurso para gerar emprego, para expandir e por aí vai. E aí, ele dá um tanto de simulação aqui. Eu já cansei de fazer isso aqui no nosso canal. Eu posso até mostrar algumas, né? Ah, mas quanto que eu ganharia se eu investisse em ações? Isso aí é tão, isso aí é tão difícil de falar. Nós vamos pegar aqui uma empresa de sucesso e vamos pegar aqui quanto ela rentabilizou ao ano se você tivesse investido os primórdios. Ó, 24% ao ano, 746 em 10 anos, né? Aqui tinha uma chavinha de valor aqui. Não tem mais? Não tem mais não. Mas 24% ao ano. Você comprou aqui a R$ 6 em 2016, agora ela tá a R$ 41. Então, em 10 anos é um retorno muito expressivo, né? Então, existem diversos exemplos, eu não vou ficar aqui. Eu também não vou trazer nenhuma simulação que o Peter Lynch faz aqui no livro dele. O outro é um pouco polêmico, tá? Ele fala aqui juntar o teste do espelho. Primeira pergunta é: você tem uma casa própria? Aqui existe muita controvérsia, né? Aqui eu só estou expondo é, um resumo do livro do qual ele disponibiliza esse teste do espelho. Não é se eu concordo ou não, a ideia aqui é deixar um resumo, né? Um pouco de viés, claro, porque foi eu que li, mas isso aqui eu não vou nem comentar tanto ainda. O segundo eu preciso do dinheiro do curto prazo. Isso aqui é excelente. Você não pode contar com o dinheiro que você vai investir na bolsa de valores, tá? Você precisa. Eu falei isso aqui em casa. Eu falei, ó, a gente vai investir esse valor todo mês e a gente pode esquecer esse dinheiro lá. Esse dinheiro não é nosso mais. Esse dinheiro só vai ser nosso a partir de 10, 15 anos. A gente vai usufruir desse patrimônio que a gente está abrindo mão agora, tá? Então o investimento é isso, né? Você abre mão de um recurso agora para que ele seja multiplicado, para que lá na frente você usufrute, tenha o uso dele, né? E 3, eu tenho as qualidades necessárias para ser bem-sucedido. Então é uma pergunta sobre capacitação. Você já tem um trabalho que você gosta, que você se interessa e que você tem perspectiva de crescimento? Como é que é essa situação, né? Então, essas aqui são as formas de se preparar para investir, segundo Peter Lynch. E aí, vamos para frente. Bom, e aí as pessoas ficam com essa pergunta na mente, né? O que vai acontecer? Qual que vai ser a minha rentabilidade? Gente, não tem ninguém, ou nem o Peter Lynch conheceu, nem você vai conhecer, nem eu vai conhecer alguém que consegue prever o mercado. Você acha assim, hoje vai subir para sempre. Amanhã pode acontecer alguma coisa, tipo uma pandemia, e você vê o seu investimento indo para baixo, né? Não tem como saber o que vai acontecer. Não tem como saber o que vai acontecer. Não tem como prever o mercado. Já começa com isso. E no que investir? Muita gente me pergunta isso, né? No que eu invisto? Cara, defina os seus critérios, você estude, tem tanto conteúdo na internet para você estudar, tanto livro para você ler. Não fique perguntando isso, né? Então, você não tem que olhar para o mercado como um todo. Ai, a bolsa subiu 10 pontos, olha só, 80 mil pontos, que legal. Cara, você não investe no mercado, você investe na empresa. Se o mercado está caindo, se o mercado está subindo, você não tem interesse nisso. Você só tem que entender se uma empresa ela é boa, se ela continua sendo boa, e se essa empresa
é boa e você não tem ela, você pode colocar ela para dentro da carteira. Então, você precisa investir nas ações, nas empresas, não no mercado como um todo. Se você vai investir em mercado, melhor comprar fundo logo e fica tudo certo. Vamos em frente. E aí ele ensina algo muito rico, que é selecionando os vencedores. Ele classifica as empresas em 6 categorias diferentes. São 6 categorias das quais a gente vê o tempo inteiro na bolsa. São empresas de crescimento lento. Eu vou dar exemplo de todas, tá? Vou tentar dar exemplo de todas. O que é uma empresa de crescimento lento? É uma empresa que cresce muito pouco. Uma empresa que não consegue crescer de forma. Não precisa crescer de forma robusta. Nenhuma empresa consegue crescer de forma robusta o tempo inteiro, tá? Mas existem empresas que crescem, mas elas crescem de forma lenta. Uma empresa que tem aqui no nosso cenário é a Ambev. Olha só como que a Ambev ela é uma empresa enorme, é uma empresa que tem market share, é uma empresa que tem operação robusta, é uma empresa que tem sim uma operação interessante por trás. Mas olha aqui o retorno em 10 anos: 3% anual. Estaria perdendo em muito para qualquer título público aqui. Então aqui era melhor você ter colocado seu dinheiro no título público. Então aqui em 2016 era R$ 12 e agora ela está R$ 15, R$ 16. Então assim, esse tipo de empresa não sobe e desce, né? Claro. Mas esse tipo de empresa cresce de forma lenta. Por quê? Porque o crescimento de receita acompanha isso daí, ó. Cresceu 12% ano passado, esse ano variou para baixo, mas o lucro líquido, que é a teoria, né? É que ele fala sobre isso também, que a cotação segue o lucro líquido no longo prazo, né? Olha aqui, ó. Olha o crescimento: 0,46 de 22 para 23, negativo de 23 para 24, e esse ano mais 7%. Então é uma empresa que cresce de forma muito lenta, é uma empresa que é muito grande, é uma empresa que já tem uma receita de 88 bilhões para no fim lucrar 15, com uma margem de 18, mas cresce lentamente. Então, isso aqui é o tipo de empresa que tem gente que vai gostar, tá? Tem gente que vai gostar disso aqui, eu te respeito, mas eu, sinceramente, não acho que vale a pena colocar uma empresa dessa na carteira para ficar, né, para ficar murrinhando aí minha carteira. Eu pegar aqui meu dinheiro e ter 10% de retorno, 3% de retorno em 10 anos é muito pífio. Um retorno muito inexpressivo, tá? Então, tem gente que gosta, tem gente que não. Então, é o critério de todo mundo. Então, o próprio Peter Lynch fala para você se manter longe. Aí vem as empresas confiáveis. O que é uma empresa confiável? É uma empresa que você sabe que ela gera valor ano após ano e ela não cresce tanto assim, mas ela traz ela traz uma evolução no resultado muito pertinente, tá? O exemplo de empresa confiável que a gente tem aqui é Itaú. Itaú, VEG também é uma empresa que chega a ser muito confiável, mas olha aqui a diferença: 24% em 10 anos. Então, aqui você vê que o lucro líquido ele evolui muito mais que os 3%, né? Aqui, ó, de 23 a 24 foram 24%, 10%, 8%, 88%. Aqui caiu um pouquinho. Então é uma empresa que consegue variar ali nesse limiar entre um pouquinho mais muito mais que a inflação. Nesse caso aqui, nesse ano, né, de 24 para 25, ela variou 8% ao ano, né, do lucro líquido. Então, tirando a inflação, ela gerou mais 5%, quase, né? Então, assim, é uma empresa que é confiável. Você confia na empresa. Você sabe que ela faz um trabalho excelente na inadimplência, você sabe como é que funciona a questão da receita, você sabe que ela tem uma base de clientes muito forte, você sabe que ela consegue expandir em alguns mercados onde ela consegue ter retorno, por aí vai, tá? Então é uma empresa que tem várias vantagens competitivas e consegue crescer mais do que a inflação. Essa é um exemplo de empresa confiável, tá? E aí vem a de crescimento rápido. Crescimento rápido, cara, é uma empresa que consegue crescer
seu lucro, sua receita de uma forma um pouco mais acelerada. Um exemplo que eu tenho aqui é Gemate, né? Grupo Mateus tá nessa vertente, né? Cresce muito rápido. Empresa que cresce aqui mais de 30% na sua receita líquida. Olha aqui o crescimento composto desde 2017. Mais 26% de receita. O lucro líquido a mesma coisa. Mais 36%. Então, essa é uma empresa que está crescendo muito rápido. Essa empresa, ela tá na característica de crescer muito rápido. E o que é interessante salientar que nenhuma empresa tem aqui o crescimento infinito, tá? Então, um dia o Itaú já foi de crescimento rápido. Agora ela é uma empresa de crescimento, de uma empresa confiável. Então as empresas vão se manter, elas vão se manter dentro de uma categoria, e elas vão ser alteradas de tempo em tempo, tá? Então depende da performance delas. Então o Grupo Mateus para mim é um baita exemplo de empresa que, pô, empresa que não tem muita dívida, empresa que gera caixa operacional, empresa que tem aqui um fluxo de caixa livre que é bem variável, mas é por causa da dependência do negócio. É uma empresa que consegue crescer aqui num ritmo absurdo, ainda não conseguiu provar aqui, por ser um IPO recente, né? Mas eu acredito que muito em breve, se continuar entregando resultados que ela entrega ano após ano, isso aqui vai virar, né? Olha aqui como é que a cotação por lucro ainda tá bem machucada, né? Tá bem desajustado isso, né? E olha que a empresa passou por um desajuste ainda maior, né? Recentemente, né? Então, se for pegar aqui no trimestre, teve um descolamento muito absurdo, né? Aqui a cotação foi para 5,54, o 29 de setembro de 25, né? Então, é, é, é uma empresa que ainda tem muito para provar na cotação, mas assim, olhando para o balanço, para os resultados dela, né? A empresa está sendo muito. O mercado está sendo muito injusto aqui na cotação, né? Mas esse é um exemplo de empresa de crescimento rápido, né? E aí a gente passa para as empresas de crescimento cíclico. É a empresa que ela está ganhando dinheiro, ou ela está ganhando pouco dinheiro. Então, ela é uma empresa que cresce ciclicamente. Petrobras é um exemplo, mas Vale é outro exemplo, né? Vale é uma empresa do setor de mineração que é totalmente cíclica. Tem hora que ela tá ganhando dinheiro pra caramba, tem hora que ela vem mal no resultado. E a gente tem que lidar com isso, né? Então aqui, ó, uma hora tá bem, 25 bilhões de lucro. Aí em 2019 vem 8 bilhões de prejuízo. Então, o que acontece com a cotação aqui? Ela vai variar. A cotação vai ficar variando muito, né? Você tem que tomar cuidado. É uma empresa que tem muita rentabilidade, 30% em 10 anos. Mas vamos pegar aqui o fechamento de 18 para 19, para vocês darem uma olhada. Até que não tem muito, não dá muito para ver, né? Aqui, né? Na verdade, aconteceu foi o contrário, né? Aqui, ó, talvez essa quedinha aqui, ó, tava 30 e foi para 24, ó, mais ou menos nesse sentido, sabe? Aqui provavelmente a empresa soltou o resultado, veio ruim, e aí a galera brigou um pouquinho com a cotação. Mas olha só, no longo prazo, depois voltou normal tranquilamente, tá? A empresa, isso aqui que é a empresa de setor cíclico, ela varia demais na cotação de forma abrupta, né? E aí vemos as divergências de ativos. O que o Peter Lynch explica? Peter Lynch fala que existem algumas empresas que têm alguns ativos que estão ocultos. Essa aqui, você precisa de ter um pouco mais de estudo para pegar esse tipo de empresa. Porque nem toda empresa tem um ativo oculto. O que é o ativo oculto? É uma empresa que não tem um ativo reportado dentro do seu balanço patrimonial. E aí, esse ativo que ela tem vale muito mais do que está reportado no balanço. E a ideia é que o valor de mercado dela está subavaliado. Então você deveria comprar as ações, e aí você pode esperar que, se ela fizer um movimento com esses ativos ocultos, ela tende a subir esse valor de patrimônio muito rápido, né? A própria Petrobras é exemplo com o pré-sal, né? Mas uma outra empresa que eu pensei aqui de dar exemplo foi a Multiplan. A Multiplan, ela é uma empresa do setor de shoppings, mas ela também tem se tornado muito uma empresa do setor do ramo imobiliário. Então ela pega alguns terrenos, desenvolve esses terrenos em redor dos seus shoppings, e ela tem alguns terrenos no seu nome, do qual ela pode
fazer esse tipo de movimento, tá? Então, assim, essa é uma empresa que pode ser uma dessas empresas que tem um ativo oculto, mas precisa de uma análise muito minuciosa aqui, tá? Essa aqui precisa de uma análise um pouco mais criteriosa. E aí vem as empresas em recuperação. O que que é uma empresa em recuperação? Ela tomou uma traulitada e depois ela se recupera. O maior exemplo disso é a Vulcabras. A Vulcabras era uma empresa ruim no passado, empresa que dava prejuízo atrás de prejuízo, empresa que você não entendia muito bem como é que era, como é que ela estava aberta na bolsa, sabe? Vamos pegar aqui, ó, um histórico grande, é uma empresa que teve um turnaround muito absurdo, olha só. Tinha uns prejuízos aqui, depois ela ia bem. Aí vinha mais prejuízo. Aí ela emplacou de 2012 até 2015 muitos prejuízos e passou-se a ter uma virada aqui 2020 para frente, né? Então, olha aqui, vamos olhar aqui para 2025. Olha só a virada que ela teve. Ela dava aqui 300 milhões de prejuízo e passou a ter 1 bilhão de lucro só em 9 meses do ano passado, tá? Então, certamente deve dar aqui, deixa eu ver quanto que ela lucra trimestralmente. Só pra gente não falar besteira. Ela lucra aqui uns 500 milhões aqui. Não, deve vir uns 300 milhões de lucro no trimestre. Certamente vai vir aqui com quase 1,5 bilhão de lucro. Então, quando você olha para um histórico longo como esse, você vê que é uma empresa que estava em recuperação, agora já não está mais em recuperação. Agora é uma empresa que já dá bastante resultado. Outro exemplo é Bradesco, né? Bradesco também tem esse esse histórico, né? Isso aí essa é a clássica que você gostaria de pegar, né? Olha, vamos olhar aqui para a cotação em 2011, só para vocês verem aqui. Vou pegar aqui o máximo. Quanto que valia essa empresa em 2011? Olha só. A empresa valia aqui seus R$ 6, né? Chegou a cair mais aqui em 2015, né? No auge da sua queda, né? 62 centavos, 1 centavo, um centavo não, 90 centavos, R$ 1. E aí, olha só quanto que essa empresa vale hoje, né? R$ 18. Você teria um ganho de R$ 17 por ação aqui, um retorno anual aqui em 25 anos de 90.000%, 30% ao ano. Então, esse aqui é exemplo clássico de turnaround, né? Empresa que conseguiu ter uma virada de chave e agora tá voando com seus resultados, né? Então, você precisa, ele defende que você precisa dividir a sua carteira entre empresas confiáveis, crescimento rápido e as empresas em recuperação, algumas. Você tem que tomar cuidado para não errar nas empresas de recuperação, né? Tem gente que aposta aí na Oi até hoje e não consegue. E não vai ver uma empresa se recuperando como aquela, né? Mas basta você fazer uma boa seleção aqui. E existem empresas de todos os tipos, como eu bem provei aqui para você. E aí, a gente segue aqui com a ação perfeita. Você precisa entender que toda ação, ela tem aqui... você precisa ficar tomando cuidado com esse comentário, tá? Qual que é a próxima Magazine Luiza? Isso aí, cara, você não pode ficar preocupando com ações que vão subir de forma vertiginosa. Isso daí é errado de pensar, tá? Então, você precisa olhar se a empresa ela é boa, se ela está conseguindo aumentar seus lucros de forma consistente, se ela está reduzindo o custo, se ela está aumentando o preço, se ela está expandindo para novos mercados, se ela está vendendo mais produtos em antigos mercados, né? Enfim, então, Peter Lynch fala, inclusive, sobre a curva de lucros e o preço da ação, que são extremamente correlacionados, né? E evitar empresas que priorizam o resultado, né? Grendene é um exemplo disso, né? Tem muita gente que não vai aceitar isso, mas a Grendene é uma empresa que não sai do lugar há vários anos, né? Inclusive, deixa eu até dar uma olhada nela, pra gente ver isso juntos aqui. Grendene é uma empresa que não consegue sair do lugar, justamente. É uma empresa que prioriza resultado, é uma empresa que tem lucro, mas que não sai do lugar. 6% de crescimento, não chega a ser... ela tem mais retorno anual do que a Ambev, né? Impressionante. Mas aqui, no caso, ela nem crescendo tá, né? Mercado que ainda não acordou aqui. Mas aqui, olha como que a receita cresce de forma pífia, né? 3% de crescimento
anual. O lucro líquido também 1,5% em 10 anos. Então, é uma empresa que tem aqui um retorno pífio e assim, tá aqui, tem máxima de 8 e agora tá 4, né? Então, é, é uma empresa que parece até cíclica, né? Não é cíclica. A empresa continua do mesmo jeito do que 10 anos atrás. Então, é uma empresa que vai priorizando o seu resultado, tem muito caixa, é verdade. Eles calculam um ROI aqui de 18%, mas não dá isso nunca. Gera fluxo de caixa livre normal e tal, mas é uma empresa que não sai do lugar. Então, tomar cuidado com esse tipo de empresa, tá? Então, tomar cuidado com IPO, né? Com IPO recente, tomar cuidado com empresas que você julga conhecer, mas não olha não olha não olha o balanço, esse tipo de coisa. Bom, esse vídeo já tá grande já, mas aí a gente já tá chegando no final também, tá? Deixa eu ver quantos aqui. Faltam 3 páginas. 2, né? 3 páginas com essa. Bom, quantas ações eu devo ter? Quantas empresas eu devo acompanhar? Cara, isso aí é muito relativo. O Peter Lynch administrava 1.400 empresas. É claro que você não pode ser assim, mas se concentre em alguma dessas classificações que eu te contei, principalmente crescimento rápido, recuperação, as confiáveis, em alguma proporção, para você ver o seu patrimônio crescer de acordo com o tempo. Identifique critérios para vender ação. Coloquei a Cielo aqui como exemplo, porque a Cielo era um baita investimento há algum tempo atrás. Do nada, ela começou a priorizar o resultado de forma expressiva, tá? Então, ela foi perdendo market share, até que ela teve que fechar capital e voltar lá para os braços do Bradesco. Então, assim, vai ficando atento a resultados, tá? Às vezes a dívida está comendo muito o resultado operacional da empresa. Os novos produtos não estão vendendo nada, né? O resultado de novas lojas desaponta, os caras não conseguem desencalhar estoque, por aí vai. Tem vários sinais que você pode ficar assim, opa, essa empresa aqui tá na hora de vender, viu? E os maiores mitos, né? Ele reúne aqui alguns mitos de que ele viu acontecer extremamente ao contrário, né? O primeiro comentário é o mais legal, né? Essa ação não pode cair mais do que isso. E a empresa vai cair mais. Se ela subiu tanto, como pode subir ainda mais? Ela vai e sobe mais. O preço subiu, estou certo. O preço caiu, estou errado. Não fique com isso, cara. Às vezes você pode comprar. Eu vou dar o meu próprio exemplo, né? Comprei Grupo Mateus. No outro dia, já estava caindo pra caramba. Significa que eu tô errado com o meu investimento? Não significa. Tô olhando pro balanço. Eu tô tendo minha própria interpretação do balanço. Não olho pro mercado. E vocês viram, na minha carteira lendária, a gente já tá recuperando o preço médio já. Então, aqui a gente é igual o Luiz Bar. Se cai, a gente meio que comemora porque a gente consegue comprar mais. É apenas uma ação barata que eu posso perder. Cara, não fica brincando com esse tipo de coisa. Você pode perder dinheiro do mesmo jeito. Isso aqui não é sobre o valor da empresa, tá? Empresas assim sempre se recuperam. Então, cuidado com isso. Às vezes a empresa pode entrar numa espiral negativa muito forte e não conseguir se recuperar. Quando ela bater R$10 eu vendo, aí a empresa vai e bate 20 no futuro, você fala assim, putz, por que eu vendi, né? Tá demorando demais para acontecer algo, calma, cara. O mercado investimento em ações é para 15, 20 anos. Não fique esperando nada acontecer no curto prazo. Veja todo o dinheiro que perdi por ter deixado de comprar. Não pense assim, cara. Senão você não vai investir em ações, você vai ficar só ajudando aí a sua ansiedade a se desenvolver. E aí a gente fecha aqui, né? Eu não lembrava que esse era aqui um slide curtinho, mas o Peter Lynch fecha aqui falando um pouquinho sobre opções, futuro e venda descoberto. Se você veste com isso, meu amigo, você tá no canal errado, porque eu também não concordo com isso. Que é a pior besteira que eles inventaram para enfeitar o mercado. E o Warren Buffett tem uma frase de que ele fala que isso deveria ser ilegal. Peter Lynch concorda e eu também concordo. Esse tipo de investimento você deve fugir. Não mexe com opções, não mexe com futuro, não mexe com venda descoberta. Isso aqui deveria ser considerado ilegal, tá? Deveria ser considerado crime. E a gente fecha o resumo do livro do Peter Lynch aqui. Bom, são 40 minutos de vídeo, mais de 30 minutos de vídeo sobre o Peter Lynch. Nós vamos ter mais
mais livros sendo resumidos aqui ao longo do tempo. Claro que não é tão rápido, tá? Ler livro demanda tempo e demanda anotação, demanda pensamento, mas se você tiver perguntas aí para contribuir com esse livro, coloca aí embaixo, né? Contribui aí com o nosso canal, se inscreve. Muito obrigado por quem me acompanha até aqui. Esse é o canal Lendo em Movimento. Muito obrigado e até a próxima. Um abraço, falou!